Essa é uma história para qualquer pessoa que possa estar duvidando de si mesmo. Quando eu olho para trás e vejo o lugar que eu vim, campo de refugiados, não tínhamos comida, não tínhamos roupas, e hoje, ver o lugar que eu estou e perceber que eu tenho tudo o que preciso é muito gratificante. Mas deixa eu te contar um pouco da minha história. Meu nome é Afonso Davis, e antes de eu nascer, meus pais viviam em Monróvia, a capital da cidade da Libéria. Eles viveram 2 guerras civis naquele lugar. Meus pais não gostam de contar sobre o nosso país. Vocês não têm ideia o quão perigoso e difícil era aquele lugar. Eles diziam que a única maneira deles sobreviverem por lá era se carregassem armas. E nossa família não tem interesse em armas. Tudo era muito assustador. Minha mãe contou que quando ela precisava sair para achar comida, sempre havia corpos espalhados pela rua. Então, por isso, eles resolveram fugir de lá. Eles foram para um campo de refugiados na cidade de Accra, no oeste de Gana. E lá foi o local que eu nasci, no dia 2 de novembro de 2000. O campo de refugiados era um local seguro, mas era difícil de viver lá. Era como viver em um container trancado. Era difícil ter água e era difícil ter comida. E nós não podíamos sair. Muitas pessoas morriam de fome por lá. E eu vivi nessas condições por 5 anos. Até nós conseguimos entrar em um programa para refugiados e emigrar para a cidade de Windsor, em Ontário. E depois nós mudamos para Edmonton, em Alberta, no Canadá. A maioria das pessoas nem sabe onde fica. Eu estou falando de onde neva muito, 40 graus negativos. Foi muito difícil porque deixamos tudo para trás e não conhecíamos ninguém por lá. Quando eu tinha 10 anos, enquanto as outras crianças treinavam, brincavam e jogavam videogame, eu estava em minha casa, trocando fraldas e cantando canções de ninar, porque eu precisava cuidar dos meus irmãos. Meu pai trabalhava em uma fábrica empacotando frango e minha mãe era faxineira. Meus pais trabalhavam à noite e não podiam pagar uma babá. Eu precisei ter muita responsabilidade bem cedo. No nosso antigo país, se você não tem dinheiro, você não tem escola. Então, a primeira coisa que meus pais fizeram foi me colocar em uma escola. E lá foi onde tudo começou. Ali foi onde comecei a jogar futebol. E nosso time foi campeão durante todos os anos em que eu estive por lá. Meu pai jogava futebol para um time amador em Edmonton, e todo fim de semana ele ligava a TV para assistir o Chelsea. Então, eu cresci assistindo caras como Didier Drogba e Michael Essien. O Chelsea também se tornou meu time. Eu dizia para ele que eu ia aparecer na TV um dia. E quando eu ia para a cama, sonhava em ser como uma das grandes estrelas que jogaram na Europa, e marcaram gols e comemoraram com dezenas de milhares de fãs gritando. Um dia, um amigo me chamou para ir jogar no Edmonton Strikers, onde Nick, o pai dele, era o treinador, que hoje é meu empresário. Nick formou um time que era muito humilde e que trabalhavam duro. Ele era mais que um treinador, ele me alimentava, dava carona para o treino e para casa. Eu comecei a chamar a atenção e quando eu tinha 14 anos, o Vancouver Whitecaps me chamou para ir jogar lá. Eu teria que mudar de cidade sem minha família, e meus pais tinham muito medo porque não queriam me ver envolvido com coisas ruins. Então, eu prometi para eles que eu não iria mudar, iria sempre ser aquele garoto humilde e alegre, e que iria dar orgulho a eles. Me mudei para a cidade chamada de Burnaby, e passei a viver com minha host family. Eu não conhecia ninguém, e não era tão comunicativo como sou agora. Mas quando comecei a conhecer as pessoas, eu estava disposto a mostrar quem eu realmente era, um garoto humilde e divertido. No Whitecaps, eu estudava e jogava futebol. No começo, foi tudo muito difícil. E eu precisei de 3 testes para ser aprovado no time. Quando eu comecei a enfrentar os caras mais velhos, eu não era rápido e forte o suficiente. E muitas dúvidas surgiam na minha cabeça. Eu não sabia se aquilo era realmente para mim. Eu queria ser um dos melhores jogadores da Europa, mas a maioria desses caras ou são da Europa ou de países como Brasil e Argentina. Quantos garotos que saem de Edmonton conseguem isso? Quando começa a nevar aqui, você não pode jogar futebol lá fora. Eu não gosto de inverno, mesmo depois de ter morado por tanto tempo no Canadá. Nas primeiras partidas pelos juniores do Whitecaps, eu impressionei os treinadores e fui para o time principal. Aos 15 anos, eu me tornei o jogador mais jovem a assinar o contrato profissional e o mais jovem a jogar e marcar um gol na MLS. No dia seguinte, ao assinar o contrato, foi minha primeira partida. Foi um sonho que eu estava realizando. E eu estava muito nervoso.
e não estava entendendo nada. O treinador mandou ir aquecer e depois disse: Afonso, você vai entrar. Eu gelei. Comes 15-year-old Alphonso Davies for his Major League Soccer debut. He's played in the Canadian Championship for the Caps this season. This is his first MLS action after signing a contract yesterday. Em 2017, virei um jogador fixo no time e fui eleito o melhor jogador do Whitecaps no ano. Foi um ano em que me tornei canadense e na primeira partida pela seleção marquei 2 gols. O meu último jogo pelo Whitecaps foi o primeiro que meus pais puderam assistir de dentro do estádio, e marcar aquele gol foi incrível. Davies cuts inside on Lawrence Olam and leaves him for dead, and now it's Tui Loma who's in the way. It's going to be Alphonso Davies all the way! Oh, what a perfect way to say farewell to Fonzie! Vancouver, você me acolheu quando eu era apenas uma criança. Eu tinha apenas 14 anos. Eu não sabia se ia conseguir. Mas você acreditou em mim e me desafiou. Me deu a oportunidade para jogar o esporte que eu amo e realizar o meu sonho de ser um jogador profissional. Eu serei sempre grato por isso. Esses 3 anos foram os melhores da minha vida. Você sempre será parte da minha história. E agora é hora do próximo capítulo. É hora de dizer adeus. Obrigado, Vancouver. Você sempre estará em meu coração. O Bayern de Munique me mandou uma proposta e quando o Bayern quer você, você não pode dizer não. Então, em julho de 2018, assinei com o Bayern de Munique por 22 milhões de dólares. Eu não era mais aquela criança tímida. Me mudei para a Alemanha e precisei ficar longe da minha família novamente. Sinto muita falta dos meus irmãos, dos meus pais e da comida da minha mãe. Mas todo sonho requer sacrifícios. Eu queria mostrar para todos que eu poderia jogar naquele nível. E como eu tinha percorrido um longo caminho, queria sempre jogar com um sorriso no rosto. Tudo aqui era muito novo. Eu fiz bons amigos aqui na Alemanha. O time do Bayern me acolheu de verdade. O Thomas Müller me chama de papaléguas pela minha velocidade. Quando vencemos o Barcelona por 8-2, foi engraçado, porque sempre admirei o Messi. Meu pai até me ligou para falar sobre isso antes do jogo. Eu pedi ao Messi para trocarmos de camisa, mas acho que ele estava chateado. Quando eu tinha 5 anos de idade, um país chamado Canadá e os garotos de um time de futebol fizeram me sentir em casa. Hoje, tenho orgulho de ser um cidadão canadense. Vencer a Champions League é uma das coisas que eu sonhei quando criança. Depois de cada partida, minha família me liga para dizer: nós te amamos, continue, sentimos muito orgulho de você. Eu quero ser uma inspiração para muitas e muitas crianças. Viemos para o Canadá como refugiados da África e trabalhamos duro por tudo que temos. Acho que minha vida pode mostrar às pessoas que é possível realizar seus sonhos, se você permanecer fiel a si mesmo e não se desviar. Quando as crianças do mundo todo me veem brincando e ouvem a história por trás disso, é bom imaginar eles saindo motivação disso e desenvolvendo a coragem de trabalhar em seus próprios sonhos também. Mas acredite em mim, tem muito mais vindo por aí e eu estou apenas começando. Tive na beira do abismo, graças a Deus eu consegui sair. Veja que coisa difícil, muitos amigos falsos por aqui, outros porém verdadeiros, que estão comigo seja no que for. Eu já passei muito veneno, mas hoje em dia tudo melhorou. Eu também sou sonhador, e meu Deus abençoou, porque eu sou merecedor de chegar onde ninguém chegou. Eu também sou sonhador, e meu Deus abençoou, porque eu sou merecedor de chegar onde ninguém chegou. Look, my body's different. Shorty said she tryna kick it. I'm the mouse song like a dentist.
Hold on.